Olá, meus amigos, aqui do Facebook e também do YouTube. É um prazer estar com vocês. Mais uma oportunidade para estarmos juntos meditando na Palavra de Deus e dando continuidade à nossa série sobre o livro do Peregrino. Eu sou Eduardo e desde já eu convido você para estar curtindo esse vídeo, comentando e compartilhando. Convido você também para se inscrever no canal que está aí na descrição do vídeo, @mente de Cristo, lá no YouTube. É só você colocar Refletindo a Mente de Cristo lá que você vai encontrar o canal. E também lá no Insta. Também está aí a minha página no Instagram. Ali também eu estarei colocando dizeres bíblicos, frases bíblicas. E no YouTube também. O intuito aqui é poder compartilhar a mensagem da Palavra de Deus. E eu peço que você então apoie, curtindo, comentando e interagindo para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas, ok? Então, nós paramos o nosso estudo no, no livro do Peregrino, no capítulo de número 9. E eu quero convidar você a continuar, então, esse estudo juntamente comigo, ok? No capítulo, então, de número 9, no livro do Peregrino, Cristão havia, então, saído do Palácio Belo, havia tido momentos ali de consolo, de renovo, de fortalecimento para a sua fé, e agora ele continua sua jornada, devidamente paramentado, fortalecido pelos conselhos na jornada, e aquelas pessoas que estiveram com ele ali, aqueles irmãos, lhe trouxeram uma palavra de ânimo, de conforto, e nós sabemos que todos nós precisamos de uma palavra de ânimo, de uma palavra de conforto para a jornada. E quando ele sai dali, então, ele caminha então com seus amigos até o portão e pergunta se algum peregrino passou por ali, e então lhe é dito que sim. Ele pergunta o nome dele e eles dizem que se chamava Fiel. Cristão, eu o conheço, é da minha cidade, vizinho meu, vem do lugar onde nasci. Quanto você acha que ele já andou? E o porteiro responde: a essa altura já deve ter descido o morro. Cristão, então que o Senhor esteja com você, bom porteiro, e muito acrescente a todas as suas bênçãos pela bondade que teve para comigo. Seguiu então o cristão com discrição, piedade, caridade e prudência, que o acompanharam até o sopé do morro. Foram caminhando juntos, repisando as conversas que tiveram até o início da descida. E Cristão falou: assim como foi difícil subir, também até onde sei é perigoso descer. É verdade, respondeu Prudência, pois para o homem é penoso descer até o vale da humilhação lá embaixo, sem escorregar pelo caminho. Portanto, disseram, vamos acompanhá-lo até lá. Então ele começou a descer com muito cuidado, ainda assim sofreu um ou dois escorregões. Vi então em meu sonho que os amáveis companheiros de Cristão, quando o Cristão já descera até o sopé do morro, lhe deram um pedaço de pão, uma garrafa de vinho e um cacho de passas, e assim ele seguiu pelo caminho. No vale da humilhação, porém, o caminho se tornou difícil para o Cristão. Pouco andar ainda, quando divisou um demônio asqueroso, vindo pelo campo em sua direção. Seu nome era Apolion. Então, ele agora descendo nesse vale da humilhação, ele se encontra com esse demônio asqueroso, esse inimigo. E nesse momento, é um momento de dificuldade, representa um momento de dificuldade na jornada do cristão, na jornada do salvo. E eu quero dizer isso para você, que todo aquele que verdadeiramente é salvo, ele passará por momentos de aflição, por momentos de prova. Vem aquele tempo de bonança, mas também aparece então momentos de provação. E assim surgiu esse momento na vida do cristão. Mas com certeza ele estava ali fortalecido, estava consolado. Com certeza o Senhor havia lhe dado capacitação para ele passar pela batalha que enfrentaria. Por quê? Porque Deus ele não permite sobre a nossa vida, a vida do salvo, uma provação que nós não possamos suportar. Nós vimos que cristão, ele já enfrentou o senhor mundano, que tentou fazer com que ele voltasse ao mundo e seguisse o caminho do mundo de uma forma que
pela lei e pelas obras ele fosse justificado. Nós vimos também que em certo momento o cristão ele teve uma luta com a sua carne quando ele pegou no sono ali e quase desanimou, perdendo ali o rolo que era a garantia da sua salvação, mas depois ele acordou e voltou atrás em busca e conseguiu encontrar. Isso são tudo momentos de prova, de dificuldade que o cristão enfrentou contra o seu eu, contra o mundo e agora sendo provado diretamente por esse adversário. Apocalipse 9, verso 11, tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apólion. O cristão teve medo, sem saber se voltava ou continuava. Lembrou então que não possuía armadura nas costas, e se deu conta de que virar-lhe as costas talvez desse ao demônio vantagem de feri-lo facilmente com seus dardos. Então, aquele que lança a mão no arado, ele não pode voltar atrás. E assim, cristão não podia voltar atrás, ele estava com a mão no arado. Ele não podia virar as costas para o problema. E assim também o Senhor, quando nos chama, quando nos tira do mundo, quando nos salva, regenera, transforma, faz-nos novas criaturas. Ele não nos chama para nós voltarmos atrás, mas ele nos chama e nos concede a sua graça para nós prosseguirmos. E ele não tinha defesa nas costas. Se deu de conta que virar-se para trás daria ao inimigo a vantagem de feri-lo com seus dardos. Sendo assim, cristão resolveu arriscar-se e continuou, pois refletiu ele mesmo que só pensasse em salvar a própria pele, o melhor a fazer seria enfrentá-lo. Portanto, avançou e Apolion veio ter com ele. Ora, o monstro tinha aparência apavorante. Era todo coberto de escamas como um peixe. E essas escamas são seu orgulho. Tinha asas de dragão, patas de urso e lhe saía fogo e fumaça do vento. A boca era como a de um leão. Alcançando o cristão, encarou-o com um olhar desdenhoso e imediatamente passou a interrogá-lo. Apólio, de onde você vem e para onde vai? Cristão responde, venho da cidade da destruição, lugar de todo mal, e me dirijo à cidade de Sião. E essa batalha que nós vemos aqui agora sendo narrada por John Bunyan, ela contém também uma certa simbologia. Não é que nós, como cristãos, o cristão, o verdadeiro salvo, ele agora diretamente enfrentará face a face um demônio terrível com escamas. Só que isso é um exemplo dos dardos inflamados que muitas vezes vêm contra nossas vidas, através de palavras, através de ações indiretas que acontecem, às vezes pensamentos, setas no nosso pensamento, situações. O próprio apóstolo Paulo ele fala que ele havia recebido um espinho na carne. E ele fala sobre esse espinho na carne, que era o mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, ao qual ele diz, ele orou 3 vezes para que fosse livre, e o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, veja só, há muitas formas do adversário atacar o salvo. Nós não podemos espiritualizar tudo no sentido de que seja algo, uma visão horripilante, enfim, um sonho horripilante, mas há muitas formas e maneiras da serpente, o adversário, usar para atacar o salvo, atacar a igreja de Cristo. Então o cristão diz para ele, olha, eu venho da cidade da destruição, lugar de todo mal, e me dirijo à cidade de Sião. Então veja, ele dá o testemunho da sua fé para o adversário. Isso é muito importante. Ele se manteve firme no seu testemunho. Ele não se embaraçou nem se assustou com a situação. O inimigo responde, vejo então que você é um dos meus súditos, pois toda aquela terra é minha, e dela sou príncipe e Deus. Como então você foge do seu rei? Não fosse a minha esperança que você pudesse ainda me servir, agora mesmo esmagaria no chão de um só golpe. Cristão, nasci de fato nos seus domínios, mas seu serviço era duro, e meu salário insuficiente para a vida do homem, pois o salário do pecado é a morte. Então, novamente, cristão, ele sendo afrontado, ele continua se mantendo firme, citando as Escrituras. E nos momentos que nós somos provados, confrontados, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dúvida, nós precisamos ter as Escrituras na nossa mente e no nosso coração para podermos passar
por essas situações com a palavra em nosso coração, para que a nossa fé seja fortalecida pela palavra de Deus. Então o cristão mostra que realmente foi transformado. Olha, eu nasci nos seus domínios, ele fala, mas eu fui liberto dos seus domínios. Eu fiz como outras pessoas sensatas, procurei emendar-me. Então veja, olha, eu saí desse caminho, não quero mais seguir esse caminho. Apollyon responde: príncipe nenhum perde assim tão fácil seus súditos. Eu também não pretendo perdê-lo. Mas se você está reclamando do seu serviço e do seu salário, quanto a isso, fique tranquilo. Prometo dar-lhe aqui tudo o que de melhor haja em sua terra. Cristão, mas já me comprometi com outro, o rei dos príncipes. Sendo assim, como posso, em justiça, voltar contigo? Com quem que cristão se compromete? Com o rei dos príncipes. Veja, o rei dos príncipes. Por quê? Apólio, o adversário, ele é um príncipe caído. Ele caiu, ele foi destituído do seu principado quando ele se rebelou contra o Senhor. Mas agora, cristão foi liberto por quem? Por Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus ele fala para os seus discípulos: olha, está chegando o momento em que o príncipe desse mundo será julgado. Ele se aproxima e ele nada tem em mim. E quando que Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, julgou e destituiu o príncipe desse mundo, que é Satanás? Na cruz. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo venceu o adversário, destituiu o adversário. O que era a vanglória do adversário até então? Era que ele era o acusador. No livro de Jó, nós vemos o seu trabalho de acusar os salvos dia e noite na presença do Senhor. Só que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele destitui esse príncipe, toma a chave da morte e do inferno e conquista a vitória, conquista o reino. E agora quem reina sobre tudo e todos e abriu a porta da graça para a salvação eterna daqueles que creem, libertando eles do medo da morte e do pecado, foi o Senhor Jesus e é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus ele não reinará, ele já reina. Ele reina agora, nesse momento, ele é o rei. O rei dos reis está sentado à destra da majestade nas alturas, à destra de Deus Pai. E ele despojou os principados e potestades na cruz. Então não há mais temor para aqueles que foram resgatados por Cristo, para aqueles que foram regenerados, para aqueles que, ao ser regenerados, chamados por Cristo, e o seu coração foi regenerado, eles foram levados, então, com o seu coração transformado ao arrependimento e se arrependendo dos seus pecados, creram que Jesus Cristo é o seu Salvador, o reconciliador deles com Deus, e foram transformados em novas criaturas pelo poder do Espírito Santo, e agora estão reconciliados com Deus e são filhos de Deus e vivem uma caminhada separada ao Senhor de santificação. Novas criaturas. Eles servem agora, os salvos servem ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E isso, cristão, ele afirma, ele reafirma diante do adversário. Cristão, me comprometi com o Rei dos Príncipes. E o inimigo fala nisso, como diz o provérbio, você trocou o ruim pelo pior. Mas dentre aqueles que se confessam servos dele, é comum haver exceções, pois logo volto para mim. Se você fizer isso, tudo lhe sairá bem. Cristão, já confiei a ele a minha fé, e a ele jurei fidelidade. Como então poderia voltar atrás sem ser enforcado por traição? Então ele mostra aqui que ele não pode voltar atrás nessa jornada, de forma nenhuma. O inimigo fala: você fez o mesmo comigo, no entanto me disponho a esquecer se você voltar atrás. Cristão, o que ele prometia eu fiz na minha imaturidade. Além disso, confio em que o príncipe cuja bandeira agora defendo irá me absolver disso, sim, e perdoar também o que fiz na minha submissão a ti. E também, ó Apolo destruidor, para dizer a verdade, gosto de servir a ele. O salário que ele me paga de seus outros servos, de seu governo, de sua companhia, de sua terra. Então, o salário que o Senhor agora deu, a liberdade que o Senhor agora deu ao cristão, é infinitamente mais maravilhosa do que a vida de escravidão que o cristão vivia. E ele fala: olha, na minha ignorância eu estava te servindo, mas agora o Senhor, ele me libertou dessa ignorância.
E gosto disso tudo do que das coisas que você me oferece. Portanto, desista de tentar convencer-me. Dele é que sou servo e a ele seguirei. Pondere de novo, diz o inimigo, friamente, o que irá encontrar nesse caminho que você está seguindo. Você sabe que a maioria dos servos dele tem um triste fim, pois são transgressores contra mim e contra meus caminhos. Quantos deles não sofreram morte vergonhosa? Além disso, você acha que servir a ele é melhor do que servir a mim? Mas ele jamais saiu do lugar onde está para libertar das nossas mãos qualquer um dos que lhe servem. Quanto a mim, porém, como todo mundo bem sabe, quantas vezes já não libertei dele e dos seus por força ou astúcia aqueles que fielmente me servem. Sendo assim, também te libertarei. O fato de ele não libertá-los ainda tem por objetivo testar o seu amor, ver se até o final se manterão fiéis. Quanto ao triste fim que você diz estar reservado a eles, isso lhes traz muita glória, pois no presente não esperam libertação, aguardam sim a glória vindoura, e certamente terão quando seu príncipe vier na sua glória e na glória dos anjos. Então, cristão é confrontado a abrir mão da sua fé. Por quê? Porque ele sofreria, segundo o adversário. Sofreria miséria, sofreria vergonha, mas cristão mostra, olha, a minha cidade não é essa. A minha visão não está aqui. Está na eternidade. A minha esperança não está mais aqui. Ainda que eu sofra, ainda que eu perca muitas coisas, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que a minha esperança está na glória. Apólio, você já foi infiel ao seu serviço. Como então espera receber dele salário? Cristão, e como, Apólio, fui infiel. Apólio, você desfaleceu no início, quando se afogou no pântano do desânimo. Tomou caminhos errados para se livrar do fardo, quando devia ter tolerado até que seu príncipe lhe aliviasse a carga. Então, aqui o inimigo começa a lançar em rosto as fraquezas do peregrino. Porém, a grande verdade é que Deus ele não faz isso. Quem lança em rosto as nossas fraquezas é o adversário de alguma forma, usando várias maneiras, seja na mente, seja alguém que possa vir e falar alguma coisa que sirva como uma seta. Agora, o nosso Senhor, de forma alguma, ele lança em rosto as nossas fraquezas, os nossos pecados. Por quê? Porque uma coisa que o cristão deve entender é que ele convive ainda com a sua natureza, entende? E essa natureza é uma natureza falha, é uma natureza limitada. O nosso velho homem, a nossa velha natureza, que ainda convivemos com ela, é uma natureza falha e limitada. Então, mesmo que nos lancem as nossas fraquezas, olha, mas tu fez isso. Como é que tu pode ainda continuar na igreja se tu agiu dessa forma? Se você agiu dessa maneira, nós devemos entender que, diante dessas circunstâncias, o Senhor, ele não nos acusa, ele é a nossa justiça. Ele deseja, sim, o Senhor nosso Deus, nos guiar pelo caminho, nos libertar de situações de embaraço, nos libertar da escravidão, do medo, do temor e fazer com que nós trilhe a caminhada de glória em glória, de um dia após o outro vencendo o velho homem, vencendo as dificuldades e as provas. Então o Senhor de forma nenhuma lança em rosto as nossas dificuldades. Cristão, tudo isso é verdade e muito mais que você não mencionou. Mas o príncipe a quem sirvo e honro é misericordioso, sempre pronto a perdoar. Além disso, essas fraquezas já me possuíam em sua terra, pois foi lá que as contraí e debaixo delas tenho sofrido e lamentado. Mas assim mesmo alcancei perdão do meu príncipe. Então o inimigo rebentou em terrível fúria, dizendo: Sou inimigo desse príncipe, odeio sua pessoa e suas leis e o seu povo. Vim com o propósito de deter você. Cristão Apólio, tome cuidado com o que pensa fazer, pois estou na estrada do rei, caminho da santidade. Trate de tomar cuidado, portanto. Apólio então se agigantou, ocupou o caminho de um lado ao outro e disse: Não tenho um pingo de medo. Prepare-se para morrer, pois juro pelo meu antro infernal que você não seguirá adiante. Assim tomarei a sua alma. Dizendo isso, atirou um dardo flamejante contra o peito de Cristão. Esse defendeu-se com o escudo que trazia no braço, driblando o perigo. Cristão avançou, pois viu que era momento de provocá-lo. Apólio também atacou lançando dardos às saraivadas. Cristão mesmo, tudo fazendo para evitar as setas, feriu-se na cabeça, na mão e no pé, e diante disso recuou. Apólio se manteve em feroz ataque,
mas Cristão de novo tomou coragem para resistir o mais bravamente possível. O combate, assim acirrado, perdurou por metade do dia até Cristão estar quase vencido. Pois há de convir comigo, leitor, que Cristão, em virtude dos ferimentos, ficava cada vez mais fraco. Então aqui é narrada a batalha entre Cristão e ele. Espiritualmente também, o salvo, ele enfrenta batalhas, ele enfrenta batalhas espirituais. E o próprio apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro em Efésios, no capítulo de número 6, quando ele fala sobre a nossa luta, que não é contra carne nem sangue, e não é que nós não tenhamos oposição dos homens, mas aqui ele está apontando que existe uma luta espiritual também. Então, por trás de muitos ataques que parecem que são humanos, tem algo espiritual ali. É isso que o apóstolo Paulo está mostrando. E ele fala sobre essa luta no capítulo 6, verso 10 e diante, que é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, e que devemos tomar a armadura de Deus para resistir no dia mau. E o dia mau, ele vem para todos nós, todos salvos. Só que nós temos que entender o seguinte: Deus é soberano. Ele está no controle de tudo. Mesmo no dia mau, no dia da dificuldade, no dia da aprovação, Deus está no controle de tudo. Essa batalha aqui é a batalha de todo cristão. Todo cristão vai enfrentar essa situação. O verdadeiro salvo, aquele que realmente carrega a cruz. Eu não estou falando daquele que tem vergonha de Cristo, aquele que tem vergonha do Evangelho. Eu não estou falando daquele que veste a capa religiosa e vai para a igreja só no domingo, ou aquele que diz que é cristão dentro da igreja, mas nega o nome de Jesus fora da igreja. Aquele que nega o nome de Jesus no seu lar, no seu trabalho. A batalha para esse não existe, porque ele está do jeito que o mundo quer, ele está do jeito que o adversário quer. Também nós sabemos que existe uma cultura hoje que nega a existência do adversário. Nós não podemos supervalorizar o adversário, porque tem gente que só fala no inimigo, mas também nós temos que vigiar com ele. Ok? Vigiar. E como vigiar? É ficar pensando nele? Não. Vigiar é tomar toda a armadura de Deus, ou seja, ficar firme na verdade. Onde está a verdade? Em Cristo. Vestir a couraça da justiça, conforme está em Efésios. O que é a couraça da justiça? É não confiar nas suas obras, mas na justiça que vem de Cristo imputada a você. As suas vestes brancas são as vestes da justiça de Cristo imputada a você. Ou seja, vestir a couraça da justiça. Como eu sou justificado perante o Pai, como eu sou reconciliado perante o Pai, como não há nenhuma condenação para mim que estou em Cristo, através da justificação pela fé em Cristo Jesus. Como estar firme para o dia mau? Calçar os pés na preparação do Evangelho, viver o Evangelho, aprender o Evangelho, anunciar o Evangelho, ansiar pelo Evangelho, por conhecer Cristo, a cada dia revelado no Evangelho. Isso é permanecer firme no dia mau. O escudo da fé, ou seja, se manter firme crendo. Crendo em quê? Em promessas de homens, em sonhos, visões, revelações de homens? Não. O escudo da fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Nós esperamos em quê? Na palavra. O cristão, ele está esperando, está firme na palavra. A palavra é o fundamento do cristão e ele espera nela e no que está escrito nela. O cristão vive pela fé, pelo que está escrito nesse livro. Isso é a vida de fé. Não é algo mirabolante, místico, que não tem base nem fundamento nas Escrituras. Mas o cristão, ele vive uma vida de fé com base nas Escrituras. Isso é o escudo da fé. O capacete da salvação. A certeza da salvação. Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, você precisa pedir para Deus essa certeza. Você não pode viver que nem aquela florzinha, mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. Hoje estou salvo, amanhã estou perdido. Não. O verdadeiro salvo em Cristo, ele realmente foi chamado, ele deve buscar do Senhor a certeza da salvação.
E essa certeza vem através também da fé. O Senhor concede fé, o Senhor concede graça, e o Senhor concede a certeza da salvação. E a certeza da salvação não é pelas suas obras, mas é pela justificação que há no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa justiça. Ele nos reconcilia com Deus. É só por Cristo a nossa justificação. Não é por méritos, não é por obras, porque senão nós anularíamos a justiça de Cristo que é imputada a nós. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O próprio escritor desse livro, John Bunyan, é dito sobre ele que se cortassem as veias dele, não sairia sangue, mas sairia palavra, verteria a palavra. Então, o cristão deve meditar na palavra, deve desejar cada dia mais guardar a palavra no seu coração. E aí a questão é, você tem meditado na palavra? Você tem tido um tempo, um devocional na palavra? Ou você só pega a Bíblia quando você vai para o culto? Leia o Salmo 119. Isso aqui é o exemplo do que é viver com a espada do Espírito. A palavra de Deus, ela tem resposta para todas as nossas necessidades. Sabe por quê? Nas igrejas modernas, em muitas delas já não é usada mais a observância e a priorização das Escrituras, porque as pessoas abandonaram as Escrituras. As pessoas não têm mais prazer nas Escrituras. Um dos pilares da reforma protestante foi sola Escritura, somente a Escritura, nada mais. Mas hoje é acrescentado algo além das Escrituras, e você sabe disso. Além das Escrituras, é acrescentado movimentos, é acrescentado festas, é acrescentado momentos de descontração, eventos. Além das Escrituras, é acrescentado muitas coisas que não tem nada a ver com aquilo que é o principal para a vida do cristão. E por causa dessa priorização dessas coisas seculares, as igrejas estão ficando mais parecidas com clubes do que com igrejas. E dessa forma, as pessoas estão sendo levadas para longe de Cristo, para longe do Evangelho. Isso aconteceu na Europa, e as igrejas lá na Europa estão vazias. Está acontecendo nos Estados Unidos há um bom tempo, e no Brasil não é diferente. Que Deus nos guarde, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Prioridade à palavra. Faça o seu devocional. E a igreja que não dá prioridade à leitura, à exposição e à explicação das Escrituras deve se arrepender e voltar a dar. Não é possível ficar 1 hora em coisas supérfluas e ceder só 15 ou 20 minutos para um sermão que muitas das vezes o pregador não estudou a palavra, ele somente abre num versículo aleatório e prega. De Gênesis a Apocalipse ninguém entende nada. Não há exposição, não há explicação, não há aplicação. E as pessoas chegam e saem vazias. Aí, para remendar, como é que faz? Entregam as profecias e umas revelação da mente carnal. Que Deus tenha misericórdia. É por isso que o povo está perecendo, por falta do conhecimento da palavra. E no dia mau, uma pessoa que não conhece a palavra, ela é um alvo fácil para o adversário. Normalmente, quando o evangelho não é exposto, normalmente as pessoas não são libertas também. Normalmente, também, quando o evangelho não é exposto, acontecem esses movimentos coach, esses movimentos de autoajuda, psicologização dentro da igreja, e as pessoas lotam a igreja, mas não para ouvir o evangelho, e sim para ouvir uma mensagem de autoajuda, ter o seu ego massageado, e dessa forma elas não são libertas. Não pense que a libertação é você ir lá na frente e aceitar Jesus. Quem somos nós para aceitar Jesus? Isso é uma heresia. Quem nos aceita é o Senhor Jesus. Eu sou um miserável pecador. Eu não sou digno de aceitar o Senhor. Ele me aceitou, ele me buscou, ele me chamou, ele me elegeu, ele me transformou. Toda a honra, toda a glória e todo o louvor vai para o Senhor na salvação. Então, a espada do Espírito, que é a palavra, orando em todo tempo com oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança. Então, isso é o dia mau. Como ele deve ser enfrentado? É dessa forma. Então, acontece o combate, está acirrado,
cristão estava quase vencido. Estava ferido e cada vez mais fraco. E é uma luta que ele luta sozinho. Tem momentos da nossa vida que nós estaremos sozinhos em certas circunstâncias, para que o Senhor permite isso para provar a nossa fé. Apóleo, então, vendo de antemão a oportunidade, buscou aproximar-se mais de Cristão, e em luta corpo a corpo jogou no chão. Quão terrível foi o golpe que a espada do cristão voou hoje. Vou matá-lo agora, berrou o inimigo, sufocando até a morte, quase a morte, deixando sem esperança de vida. Mas quando o inimigo se preparava para o golpe fatal, para dar cabo, enfim, a esse bom homem cristão por graça de Deus, estendeu a mão à espada e agarrou, dizendo: Não se alegre com minha desgraça, ó inimigo meu. Embora eu tenha caído, me levantarei. Miqueias 7, verso 8. Desferiu então um golpe fatal, fazendo recuar o inimigo como que ferido de morte. Então o cristão, percebendo-se disso, atacou novamente bradando: Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diante disso, Apóllo abriu as asas do dragão e afastou-se ligeiro de Cristão, e Cristão não viu mais. Nesse combate, homem nenhum jamais poderia imaginar, a menos que tivesse ele mesmo visto e ouvido como eu, quão terrivelmente Apóllo berrava e rugia durante a luta. Falava ele como dragão, e de outro lado, quantos não foram suspiros e gemidos que brotavam do peito de Cristão? Durante esse tempo todo não notei em seu rosto nem um só olhar agradável, senão ao perceber que ferira Apóllo com sua espada de 2 gumes. É interessante que não foi notado durante a luta um olhar agradável no cristão. Somente no momento que ele acertou o Apóllo. Então, afinal, ele sorriu e ergueu os olhos, mas a visão foi mais apavorante que jamais vi. Assim, fim da batalha, Cristão falou: Dou graças àquele que me libertou da boca do leão, aquele que me auxiliou diante de Apóllo. Então, durante toda a batalha, o cristão estava com o rosto terrivelmente, em aparência, desfigurado. Muitas vezes, quando o cristão fiel é contemplado pelo mundo, pelas pessoas, em muitos lugares, as pessoas olham e pensam: coitado, olha só a aparência dele, ele não é crente. Mas, muitas vezes, as pessoas não têm ideia do que está se passando. E a grande verdade é que o cristão nunca está vivendo uma bonança aqui nesse mundo. Enquanto nós formos peregrinos aqui, nós andamos como peregrinos. A nossa cidade não é aqui. E nós sim devemos estar felizes e alegrarmos no Senhor, mas ao mesmo tempo com a consciência de que nós estamos em batalha, nós estamos em guerra, nós temos um adversário e o nosso semblante muitas vezes não será um semblante bom, mas será um semblante de alguém que está batalhando, está enfrentando dificuldades. E dessa forma, assim aconteceu com o cristão também, diante das dificuldades. E disse mais: O grande Beelzebul, chefe e rei, tramou-me a ruína para esse fim medonho. Bem equipado, enviou o inimigo com fúria infernal. Contra mim se atirou em assalto visceral. Mas Miguel bendito seja, me socorreu. Pela espada fiz debandar o sandeu. Que a ele eu louve e agradeça eternamente. E sempre bendiga seu santo nome clemente. Diante dele surgiu uma mão misteriosa que lhe trazia algumas folhas da árvore da vida. Cristão as tomou e com ela tratou as feridas que ganharam na batalha, imediatamente curou-se. Também se sentou ali para comer do pão e beber do vinho que recebera um pouco antes. Assim, revigorado, retomou a jornada com a espada na mão, dizendo: Não sei se outro inimigo não está perto, mas não enfrentou nenhum outro ataque de Apóllo em todo o vale. Então, tivemos esse capítulo do Vale da Humilhação, onde Cristão enfrentou Apóllo. E ele estava então com seu semblante no final, seu semblante abatido. Mas é como o apóstolo Paulo diz: em tudo somos abatidos, mas não entristecidos ou destruídos. E assim é o cristão. Ele pode passar pelos momentos de sofrimento, de dor, de angústia, mas ele não é destruído, ele vence,
O Senhor lhe dá graça e ele consegue passar por esses momentos em nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é com ele, o Senhor o sustenta, o Senhor o ajuda, o Senhor lhe fortalece, ok? E esse abatimento, ele faz parte da jornada do cristão. Ele faz parte da caminhada. Aquele que vive uma vida cristã na bonança pode ter certeza que há algo errado com a sua caminhada, há algo errado com a sua jornada. Porque normalmente o cristão ele passará por muitas tribulações, ok? Então esse foi mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço você que esteve aqui comigo assistindo esse vídeo e eu peço que você curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal Refletindo a Mente de Cristo lá no YouTube e aqui no Facebook também compartilhe esse vídeo e abençoe esse trabalho, ok? O apóstolo Paulo, ele fala essa passagem, em tudo somos atribulados, mas não somos angustiados. 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 8. 4, verso 8. Ó, 2 Coríntios, capítulo de número 4 e verso de número 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Por isso, verso 16 de 2 Coríntios, capítulo 4, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, cristão, que nem diz o apóstolo Paulo, ele é atribulado, mas não é angustiado. Perplexo, não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Por quê? Porque em tudo ele é mais que vencedor por Cristo Jesus. Ok? Então é isso. Eu queria achar essa passagem para falar para você um pouco sobre ela e registrar também que tem a ver com o nosso vídeo e com esse tema sobre a batalha de cristão com Apolion. Deus abençoe então. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever lá no YouTube. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.